Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Com 16 anos de tradição e atendimento de qualidade, o restaurante Morro Vermelho é nosso parceiro especial aqui no podcast, oferecendo self-services, marmitex e pratos feitos, atendendo com excelência também refeições coletivas para empresas, hospitais e escolas. Uma opção confiável e saborosa para quem busca praticidade e sabor no dia a dia. E o endereço do restaurante Morro Vermelho é na rodovia Deputado Nadib Shaibi, número 2110, Morro Vermelho, Mogi Mirim. Vocês podem também chamar no WhatsApp, que é 19 99212 4181. Restaurante Morro Vermelho, Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria, de sucesso. E vocês conhecem a Rota? Eles atuam com assistência técnica especializada em celulares, notebooks, tablets, PC, videogames de todas as marcas e grande variedade de acessórios de celulares e informática, capas, películas, cabos, carregadores, suportes. Para todos esses serviços, corre para a Rota, que é especializada em celulares, informática e acessórios. E o endereço da Rota é a Avenida Mogi Mirim, 883, bairro Areião, Mogi Guaçu. E eles contam também mais com 2 filiais que se encontram nos 2 supermercados Ponto Novo de Mogi Guaçu. E chama agora no WhatsApp que está aparecendo na tela e resolva todos os seus problemas com esses serviços. Rota Celulares, Informática e Acessórios e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria, de sucesso. E vocês conhecem o Bistrô da Gi? Com uma localização privilegiada em Mogi Guaçu, você encontra prato feito, self-services, marmitex e muito sabor. E o Bistrô da Gi fica na Avenida 9 de Abril, 556, em Mogi Guaçu. E o WhatsApp do Bistrô da Gi é 19 99164 1053. Bistrô da Gi e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria, de sucesso. E agora, bateu aquela fome? Peça agora os seus salgadinhos na Suelen Salgados, que é uma delícia de salgado. É salgadinhos para buffet, para o comércio, para festas e eventos, salgadinhos para toda a família. E eles têm um diferencial, ele é frito no óleo de algodão, que não encharca e faz bem melhor para a saúde, e ele fica crocante por fora e macio por dentro. E produção diária, fresquinho, e óleo fresquinho também. Então corre lá, liga agora e faça seu pedido. E o telefone da Suelen Salgados é 19 99790 0073. E o endereço é Rua Geraldo Pereira da Silva, número 12, bairro Nova Veneza. Suelen Salgados e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria, de sucesso. E hoje eu vou bater um papo aqui com o Thiago Palito, ou Jesus das Treta. E aí, meu, tudo bem? Tudo bom, Paulão? Obrigadão aí, cara, por ter me convidado, né? Já faz aí quase 2 anos que você entrou em contato comigo, não foi? Faz um tempo atrás. Eu sou fã seu há mais tempo, mas faz uns 2 anos que eu te chamei. Pô, eu acho até estranho alguém falar que é meu fã, velho, porque eu acho que eu tenho a síndrome do impostor, velho. Eu acho que tudo que eu tô fazendo aqui não tem muito... Não chega em ninguém, sabe? Não, mas fica tranquilo que chega, viu? Eu até vou falar umas experiências que eu tive com um vídeo seus, né, lá do passado, mas foi bem bacana. Então vamos lá, só para eu entender. Seu nome é Thiago, tem o apelido de Palito, né? E tem o canal Jesus das Treta. Só que eu vou fazer uma pergunta que eu costumo fazer geralmente para todo mundo que vem falar com a gente aqui no podcast. É a primeira pergunta só para desencadear aqui o nosso papo. Então vamos lá. Quem que é o Thiago? Da onde que você é? Da onde que veio? Só para a gente puxar o fio da meada aqui. Cara, então, primeiro de tudo, o meu nome primeiro é Ederson, né? Ederson Thiago. Então... Mas esse Ederson aí eu nem curto muito, sabe? Acabou sendo Thiago. E eu sou considerado mineiro. Eu nasci em São Paulo, mas com 3, 4 anos vim para Minas.
E com 18, 19 anos eu fui para Campinas, né? Então eu morei muito tempo em Campinas, lá eu trabalhei de tudo, e em um determinado momento eu encontrei a internet em 2010, praticamente, né? E de lá para cá eu venho construindo aí, cara, essa produção de conteúdo aí, né? Faz que 12, 13 anos que eu tô nessa labuta. Bom, se for 2010, faz mais tempo ainda, né? Deixa eu ver, 10, 20, nossa, muitos anos. Ó, então, cara, é que assim, eu comecei a produzir a partir de 2012. Tá. Mas a partir de 2010 eu já estava trabalhando ali no bastidor, né? Então eu fiz bastante trabalho aí com o pessoal no YouTube antes de começar a produzir o meu conteúdo. Nossa, então é interessante, é uma coisa que já ninguém sabia. Por exemplo, você já veio de produção de outros produtores de conteúdo. O que você fazia? Você tem alguém específico que estava na internet, que você trabalhava com ele, nos bastidores? Então, o Cristiano Araújo, eu trabalhei para ele, na época que ele ganhou a garagem do Faustão, né? A gente estava no marketing dele lá, nos bastidores. Tem um pessoal aí que é o Cleiton e Romário, que é lá de Brumadinho também, que são cantores sertanejos que eu trabalhei para eles há algum tempo, né? No caso, eu tinha mais um pessoal que a gente fazia um trabalho que foi a partir do Orkut, não sei se você lembra. Nossa, quando tudo era mato. Exatamente, então. Na época que o Orkut estava estourando ali, né, explodindo, a gente começou a ganhar dinheiro trabalhando com marketing dentro do Orkut, que era uma coisa assim, meio que ninguém nem sabia o que a gente fazia, né? Mas era um trabalho de divulgação ali, tudo. Já com o Orkut, YouTube, foi a partir daí que eu comecei. Entendi. Aí, então vamos lá. Então você já veio de alguma tendência aí de marketing, rede social, divulgação, e onde que você falou assim, pô, agora eu vou começar a ter o meu conteúdo, sobre o que era? Talvez eu não conheço lá no comecinho, mas sobre o que era? Já era Jesus das Tretas? Ou você dava opinião? Como é que era o seu canal? Acho que foi no YouTube, né? Como é que era lá atrás, no comecinho? Foi. Na verdade, o meu canal, ele começou com o nome chamado Deixa Fluir, que era um lema que a gente tinha de deixa fluir a parada, vamos ver onde vai, né? E com o passar do tempo, passei para Canal do Palito, que era o meu apelido mesmo, como todo mundo me conheceu. E aí aconteceu muitos problemas na minha vida, que fez eu mudar bastante, principalmente a aparência, né? Que eu tinha cabelo curto, não tinha barbão. E aí eu comecei a deixar o cabelo crescer, a barba crescer, e enfim, isso passou de 2013 até 2016 no Canal do Palito. E a partir de 2016, que eu tive uma relevância legal, que o Felipe Neto fez react do meu vídeo, até deu um estouro ali, né? E um pessoal começou a chamar eu de Jesus, fazer um bullying ali, né? E eu aproveitei isso daí como marketing. Falei, é isso aí mesmo que eu vou começar a falar. Já que o pessoal tá chamando de Jesus, eu vou incorporar o Jesus aqui, das tretas, então, e vamos embora aí. Pra falar a verdade, o meu negócio na internet, ele só foi pra frente a partir desse Jesus das tretas aí. Antes disso, foi um negócio bem maçante, assim. Eu procurava fazer várias coisas, vários personagens, mas nada engatava. Mesmo eu participei do programa da Eliana, né, em 2013. Nossa, então já tava com o canal, né? Palito, já tava. Exatamente. Em 2013, o SBT fez o primeiro programa em parceria com o YouTube, né? Então foi o Fenômenos do YouTube. Aí eu participei do primeiro programa que teve lá. Foi um acontecimento bem legal, bem marcante para mim na minha vida. Conhecer a Eliana, SBT, os bastidores ali. Mas, enfim, isso daí não deu muita relevância para mim, não. Até ganhei bastante dinheiro em 2013, mas foi uma coisa assim, foi um viral e outro que eu fazia, ganhava uma audiência, mas o negócio deslanchou mesmo e eu passei a ter algum tipo de relevância aqui, né, em algum aspecto da internet a partir de 2016, quando eu incorporei esse negócio aí do Jesus das tretas. Foi a partir daí. Tá. E quem te conheceu na época como eu, quando você já estava mandando o pessoal para o céu, para o inferno? Quem te acompanha sabe. Mas você já começou com isso ou não? Era você de Jesus dando algumas dicas? Ou já foi esse vai para o céu, vai para o inferno? Como que foi o seu início com Jesus das tretas? Certo.
Então, cara, eu tenho até hoje uma camisa branca, uma faixa vermelha que eu colocava. Eu até acabei fazendo ali peguei uma corda e fiz uma coroa de corda, né? Então, assim, eu comecei a falar mesmo das tretas que tinha aqui na internet, tudo. Né? O que aconteceu? Isso foi de 2016 até 2019, 2020, quando eu entrei no TikTok. Então, o estouro aí do vai subir, vai descer, vai pro céu, vai pro inferno, foi ali no TikTok em 2020. Eu tava passando uma fase assim que eu fiquei um bom tempo, cara, sem fazer absolutamente nada, assim, umas 2 semanas, sabe quando você tira um tempo sabático pra tua vida que você não quer ficar bem zen mesmo da vida, assim, e eu acho que eu tava assistindo algum desenho do Pica-Pau, cara, eu vi algum trecho lá de vai pro inferno, alguma coisa do tipo assim, cara, e aquilo me deu um estralo na cabeça. Eu falei, se eu começar a falar o nome da pessoa e falar se vai subir, vai descer. E foi a partir desse momento aí, um momento que eu tava num ócio ali total mesmo, sem querer pensar em nada, que surgiu essa ideia. Eu fiz, e cara, foi um negócio meio louco, que assim, os primeiros vídeos que eu fiz já bateu tipo 2 milhões de acessos lá no TikTok, foi uma maluquice assim, né? E aí eu acabei me empolgando. Aqui no YouTube, até 2020, pra você ter uma ideia, eu já tava aí, 2013 a 2020, uns 6, 7 anos produzindo conteúdo. O meu canal não tinha relevância nenhuma, eu nem tinha essa plaquinha do YouTube aqui que você tá vendo, aqui dos 100 mil, né? Foi a partir de 2020 que deu esse estouro, cara. Tipo, o YouTube meio que dobrou o número de inscritos, o TikTok também impulsionou pra caramba. Então, foi a partir dessa data aí. Então, levou, assim, uns 7, 8 anos pra eu chegar nesse personagem mesmo, né? Nesse conteúdo, que hoje é o que mais impulsiona eu aqui na internet, sabe? Tanto que aqui no YouTube eu tô com 2 canais. Tem um canal que eu tô postando um vídeo live todo dia, e tem um outro canal que eu só posto short, às vezes uma vez por mês, que é só de Jesus. O canal que eu tô postando uma vez por mês, ele dá o dobro ou o triplo de acesso, mais do que esse que eu posto todo santo dia, cara. É uma coisa assim, eu fico indignado às vezes, falo, meu Deus, como isso pode acontecer? Então, basicamente é isso a minha história aí, né? Nessa criação, nesse personagem que eu fiz aí. Que eu não sei que legal. Você encontrou, né? Eu não sei como chegou para você isso daí. Quando apareceu para mim, já foi um pedacinho de mandando alguém pro céu ou pro inferno, ou vai subir ou vai descer. Aí dali pra frente, isso, foi daí. Aí por isso que eu comecei a acompanhar você dali em diante, né? Eu sei que hoje você tem as lives, sim. Até você é interessante falar que os shortzinhos dão mais visualização do que as próprias lives, que você às vezes pega live para fazer grande, né? Quase toda tarde, talvez, e você vai e fala sobre assuntos ali do cotidiano, o que está acontecendo na internet, né? Mas realmente acredito que os seus shortzinhos, né? Realmente eles vão longe. Até você perguntou, será que eu vou longe? Você vai muito longe sim, cara, porque uma vez eu tava chamando, quem que foi? Acho que foi o professor Nagai. Olha onde você chegou que você não imagina. Eu falei com o professor Nagai, que é um hipnoterapeuta, e ele foi no Faustão, ele foi no Ratinho, foi em alguns lugares, Agora é Tarde, ele foi em alguns shows aí, tá, com a Rafinha Bastos, ele tá aí na internet. E eu, nos bastidores, quando falei com ele, a gente estava falando sobre essas coisas de religião, até que entrou no Jesus das Tretas. Falei, eu acompanho Jesus das Tretas, super engraçado, é legal. O Nagai, espero que ele esteja assistindo aqui a gente aí, abraço Nagai, porque falou com a gente já mais de uma vez. Ele falou, eu conheço, ele se veste e tal, e fala para as pessoas de ir para cima ou para baixo, né? Ele falou, usou esse termo ainda, que é subir ou vai descer. Eu falei, é isso aí mesmo. Então, só para você ter uma ideia, você realmente vai longe, cara. Aí eu te pergunto, né? Quando você coloca esse personagem tal, e é uma coisa que já veio na minha cabeça, eu falei, essa é uma das perguntas que eu preciso fazer. Pessoas religiosas que já ouviram você, pessoas bem religiosas, sei lá, beatos, sei lá, de igreja ou religião ou placa de igreja, já se indignaram por você, entre aspas, estar fazendo uma paródia de Jesus Cristo? É uma pergunta que eu preciso te fazer, porque eu nunca vi alguém te perguntar isso numa live, ou se perguntaram, você já me corrige aqui que eu não vi no dia. Como é que é isso, a sua relação? Você já recebeu, entre aspas, hater de religiosos
por estar fazendo, entre aspas, uma brincadeira com Jesus, por exemplo? Cara, esse assunto aí é um assunto delicado, porque, assim, desde quando eu comecei a fazer o personagem, eu tentei ter uma delicadeza ali para eu não ultrapassar um certo limite, sabe? Sim. Tanto que, assim, eu comecei a falar céu e inferno. Dentro do TikTok, isso começou a entrar como que eu falo? Bullying e perseguição. Eu levei até alguns strikes. Aí eu comecei a falar, vai subir e vai descer, tá? Sim. Então, eu tentei amenizar por aí. Mas o que acontece? Dentro do TikTok aqui, eu recebo mensagem todo santo dia de gente, tanto me elogiando, falando que gosta, te amo, Jesus, te amo. E um monte de gente me dando uns hate pesado, assim, que eu falo, caraca, como as pessoas são maus, né? Por exemplo, a minha mãe mesmo é evangélica, né? Ela nunca viu nenhum tipo de problema com isso. Eu conheço muitas outras pessoas também de igreja, de religião, que brinca. Tem um pessoal aqui da diocese, aqui da cidade, que me conhece também. Enfim, eles acham super legal. Dentro da cidade aqui, a criançada tudo me cumprimenta. Oh, Jesus, Jesus, para todo lado que eu vou é Jesus. Mas teve um certo período ali na época daquela polarização muito forte de Bolsonaro, Lula, tudo mais, que eu até dei uma parada por um tempo de fazer o personagem, porque eu comecei a receber muitas mensagens assim que eu comecei a ficar com medo, de gente me ameaçando mesmo, foi um negócio meio complicado. Mas isso passou, depois de um ano e pouquinho, isso foi meio que abaixando a poeira. Mas, de certa forma, assim, eu recebo hate bastante, cara. Só que, como eu falei pra você, o tempo que eu já tô na internet, isso daí meio que já não... É irrelevante pra mim, sabe? Eu não sei. Eu meio que não tenho medo, assim. Eu evito até de ficar lendo mensagens, certo? No meu Instagram mesmo, ali, tem poucas mensagens. Ali eu nem leio, porque ali o pessoal chega me marretando. Agora no TikTok é um negócio meio assim, eu não sei se é criança, se é a mãe das crianças que tá mandando, porque é um negócio meio maluco essa parte aí. Mas eu recebo, cara, bastante hate e bastante gente elogiando, então eu fico assim. Mas eu tenho sempre assim essa... Eu sempre tento manter um controle para que eu não passe do limite. Eu não sei qual que é o limite no que eu tô fazendo, entendeu? Isso é uma coisa, às vezes, até me preocupa. Falo, cara, será que algum dia isso aqui vai ser considerado um crime? Ou, sei lá, é uma coisa que me perturba, às vezes, daí sim. É um negócio que eu penso bastante sobre isso, mas eu não sei como proceder em relação a isso, não. Eu só tô indo adiante, sabe? Mas eu vou dar minha opinião, né? Para mim, você é muito... fica caricato, fica legal, é o jeito que eu te conheci, por isso que eu já vejo você como Jesus das tretas, como um divertimento, como um... você até colocou no seu Instagram, né? Quem acompanha você no Instagram, né? Até falo pro pessoal, sigam lá o Jesus das tretas no Instagram, que você colocou na sua bio alguma coisa como um comediante que não foi para frente, alguma coisa que é engraçado, né? Alguma coisa assim. Mas eu vejo vocês também como comediante, então eu acredito que isso, eu acredito, não tem crime, não tem nenhum. Eu perguntei porque às vezes eu falei, por exemplo, eu falei com uma pessoa aqui, de uma área determinada da política tal, aí ele falou, cara, eu recebo hater, não é nenhum crime, mas ele recebe muito hater de outro lado. Aí eu falei assim, será que o Jesus das tretas, fazendo esse personagem cômico, super divertido, para mim é como uma brincadeira até sadia, mas é por isso que eu te perguntei, será que tem hater isso aí também? Mas deu para ver que muita gente coloca também como uma opinião que não gostou, tudo, mas eu vou ser sincero para você, eu acredito que você recebe uma esmagadora maioria de muita gente que gosta, né? Porque eu gosto pra caramba do seu trabalho. Exatamente. Então, no TikTok eu recebo muitas mensagens, porque no TikTok o meu foco é só do Jesus mesmo. Já dentro do YouTube, eu já começo a entrar em outros assuntos, outras camadas. Às vezes eu falo um pouco de política ali, bem por cima, bem superficial, porque eu não tenho conhecimento geopolítico, enfim, para ficar dando opinião, entendeu? Mas aí no YouTube, o hate, o lugar mais pesado é o YouTube, para mim. É onde a galera mais dá ódio mesmo. Agora, dentro do TikTok, não. A maioria esmagadora é gente que gosta. Jesus, eu te amo. Faz meu nome aí, faz meu nome aí. Então,
o TikTok às vezes massageia meu ego. Eu gosto de entrar lá para ficar lendo as mensagens e dar essa massageada aqui. Recebo algumas mensagens de carinho, bem boa assim de ler. É legal essa parte. Pô, que legal. Como é que foi receber a placa do YouTube, cara, quando você recebeu? 100 mil inscritos não é para qualquer um, tá? A gente falou esses dias com alguém que também foi uns 10 anos para chegar com a placa, um outro YouTuber. Como é que foi, cara? Foi legal? Como é que você recebeu aí? O que você sentiu? Conta para nós aí. Cara, pô, receber a placa do YouTube acho que foi uma da sensação de maior vitória, assim, da minha vida, sabe, cara? Eu acho que foi assim. Só que foi um período bem ruim, porque eu tava explodindo shorts, cara. Eu tava tendo milhões de acessos com shorts. A placa do YouTube tava chegando e minha conta bancária tava vazia. Então, isso daí dá um colapso mental na gente, cara. Você fala, cara, como tem milhões de acessos nessa tela e meu saldo bancário tá zerado? Não faz sentido. Mas, assim, receber a placa do YouTube meio que amenizou toda essa tristeza aí de não ter grana, sabe? Você fala, cara, Sim. eu não sei, eu acho que tem 400 mil placas do YouTube no mundo, dessa aqui de prata, e a de ouro lá, amarela, deve ter bem menos, que eu tava vendo um dia. E, pô, eu me senti um privilegiado, né, cara? Porque isso aqui foi trabalho, hein? Meu Deus. Isso aqui é uma coisa que todo mundo, quando vem aqui, fica assim, meu Deus, nunca vi isso na minha frente, perto, assim, pessoalmente. Então, essa plaquinha aqui, eu acho que foi a maior vitória minha na internet. Eu considero essa placa aqui, cara, porque realmente é um negócio muito difícil. Pô, eu nunca tinha visto uma placa dessa pessoalmente. Eu tive que conseguir ela para ver, pô. Então, assim, aqui foi o ponto alto mesmo, meu, da internet, que eu acho, assim. Tipo, pô, pelo menos eu me dediquei, eu abri mão de muita coisa. Porque, assim, às vezes o pessoal acha que tudo são flores na internet. É bom a gente alertar que, porra, a internet é um mundo cruel, né, cara? Você sabe disso, né, Paulo? Sim. Então, cada vitória que você tem aqui dentro, cara, é pra você ficar feliz, né? Essa plaquinha aqui é uma das coisas que mais me deixa feliz. Eu acho que é a coisa que eu mais tenho orgulho na vida, pô. Nem meu diploma de faculdade, curso técnico, me deu tanta alegria assim, viu? Sei lá. Ah, que legal. É um reconhecimento mesmo, cara. Eu acredito nisso. Eu vi sua foto que você tem no Instagram, segurando a placa. Né? Mais uma vez, peço para todo mundo seguir o Jesus das Tretas no Instagram. Ô, Jesus, vamos lá. Já ia perguntar uma coisa que você acabou de tocar aí nesse assunto, né? Quando eu ouço você falar, dar as suas opiniões, a impressão que eu tenho, vamos ver isso agora, é que você é uma pessoa muito inteligente, porque você dá opiniões que não é sem opiniões vagas. Você põe a sua opinião no meio firme, quando eu vi, até de política, viu, você fala muita coisa. E me parece uma pessoa que tem... que sabe o que está falando, fala com propriedade. Aí você já falou, pô, eu tenho faculdade, curso. O que você estudou? Ou não, cara, você é um cara autodidata, por isso que você tem esses tipos de opiniões mais certeiras, bem colocadas. Qual que é o estudo do Jesus das Tretas? Conta para nós. Assim que eu saí do ensino médio ali, eu já fui fazer um curso técnico de turismo, né? Então, eu sou formado em turismo, sou Legal. formado em web designer. Eu fiz 2 anos de sistema de informação também, a faculdade lá. Quando começou o sistema de informação em 2006, 2005, sei lá. Eu estudei 2 anos na Unicamp também. Tanto que eu abandonei a Unicamp para começar a trabalhar com a internet, né? Que foi assim, uma das coisas que, porra, todo mundo da minha família me criticou, todo mundo em volta, na época, a namorada, todo mundo. Aquele negócio que eu falei que eu tive que abrir mão de muita coisa na vida para ter essa placa, para estar aqui na internet hoje, cara, é mão de muita coisa mesmo. É relacionamento, foi estudo, foi muita coisa. Mas, assim, além dos cursos que eu fiz, cara, eu tento interagir em todos os tipos de assunto possível, sabe? Porque eu gosto de ter dúvida. Eu gosto de ter dúvida, cara. Quando eu começo a ter dúvida de algo, é aquilo que me dá uma luz para buscar mais informação. Mas só que eu nunca me sinto assim preparado para ficar dando opiniões aqui
sobre política. Às vezes eu até falo, mas tento falar de uma forma mais leve, mais tranquila e sempre deixando claro que é a minha opinião. Isso não quer dizer que é a verdade no cru, entendeu? Mas é isso. O autodidata que você falou aí, talvez eu até tenha um pouco. Eu aprendi inglês sozinho, então assim, eu fiz muita coisa praticamente sozinho, assim, sem fazer curso, nada, só buscando conhecimento pela internet, livros, enfim. Mas é isso. Eu tento sempre estar com a cabeça ativa mesmo, buscando algum tipo de conhecimento a mais. Eu acho que é isso. Isso é bem visível, por que eu perguntei isso? Você se coloca muito bem, as suas opiniões são bem colocadas, né? Às vezes você vê um youtuber, tá começando, nenhum demérito para quem tá começando, tá querendo aprender, mas às vezes fala, vai meio sem pé nem cabeça, aí você vai ouvir suas opiniões, como eu assisto sempre seus vídeos, eu vejo muito bem colocadas, por isso que eu fiz essa pergunta, agora deu para entender. Foi o curso técnico lá atrás, a faculdade, legal, muito legal isso. Aí eu vou fazer uma pergunta que também você entrou aí, que talvez vai ser curioso para quem acompanha você. Você falou assim, pô, abri mão de muita coisa para ter essa plaquinha aí do lado, tal, de 100 mil inscritos no YouTube. Olha que bacana, cara, falar 100 mil inscritos no YouTube. Aí esse abrir mão, cara, aí já vou fazer uma pergunta que se você fala, pode falar assim, ó, não quero falar sobre isso. Mas existe uma senhora Jesus das tretas na sua vida? Como é que é seus relacionamentos? Ou não existe atualmente? Cara, não existe mais, velho. Porra, ontem mesmo eu falei disso numa live, que, porra... Talvez eu não via de ontem, acho que a minha maior ferida emocional da minha vida é por conta de um relacionamento que deu errado e depois nenhum outro deu certo, cara, sabe? Então, assim, hoje eu já tô um tempo sozinho, não tenho vontade mais de ter um relacionamento, sabe? Talvez não apareceu alguém, mas eu também nem tento buscar, porque eu tô tão, assim... Cara, eu tô tão focado, às vezes, em mim mesmo, que não dá tempo de pôr outra pessoa na minha vida. Eu não sei se isso talvez é só uma fuga mesmo emocional minha. Eu nunca fiz terapia. Aqui na internet eu faço terapia quase que diariamente com psicanalista, psicólogo, de tanto de vídeo que eu vou assistindo aqui. Mas basicamente é isso, cara. Atualmente não tem nem a Jesus das tretas, não, viu? Eu tenho um filho, eu tenho um filho de 11 anos, sabe? Ele mora em Campinas. Então, até eu falei para você que eu vou aí algumas vezes por ano. Mas é isso, atualmente eu tô preferindo mexer com a minha bicicletinha mesmo, que eu gosto de pedalar bastante, a internet aqui que me toma muito tempo. E fazer live é minha terapia também, cara. Tem dia que eu tô assim tão triste para baixo, deprimido, que as pessoas acham que a vida da gente é só alegria. Eu acho que a vida é só dor e sofrimento e tem uns espirrinhos de felicidade e alegria nesse mar de tristeza que é a vida da gente, cara. Eu acho que basicamente é isso. Não sei se eu respondi. Não, respondeu. Na verdade, você falou uma coisa legal, né? Eu ouvi falar uma vez, como você falou aí, a felicidade na nossa vida são pequenas junções de pequenos momentos felizes. Então a gente vai juntando o que dá, né? Que você falou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a live e tal. Aí, ô Jesus, quando entrou vou falar da bike, tá? Porque eu acompanho sempre você também, suas fotos em lugares legais que você vai com a bike e você tira umas fotos, mostra o local às vezes, fala um pouquinho ali. Eu vi depois de um tempo só você postando coisas de bike, mas já tinha conhecido Jesus das tretas, pra cima, pra baixo, lá mais pra trás. Quando que entrou a bike na sua vida? Já é mais tempo do que você mostra? Ou não? Veio junto, quando você mostrou nas redes sociais também? Onde entrou a bike na sua vida? Porque você é um cara assíduo na bike, né? Como é que é? Cara, então, graças a Deus, eu cresci aqui em Minas, que é uma cidade assim, porra, é um alto potencial para quem quer explorar o mountain bike, né? E eu comecei aqui, eu tinha meus 10, 11 anos, porque aqui na minha cidade teve muitas corridas de mountain bike de campeonato brasileiro, bem antigamente, lá em 95, 96. E ali eu comecei a pedalar. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu participei de várias corridas, tudo. Depois que eu fui para Campinas, lá eu continuei andando, mas só dentro da cidade, como passeio mesmo, né? E depois faz 3 anos que eu voltei para Minas Gerais, aí eu voltei e eu tava ficando meio maluco aqui, porque Campinas, 1 milhão de habitantes.
Aí eu cheguei em Monte Santo de Minas, 20 mil habitantes. É um choque de realidade que você não tem ideia. E aí a bicicleta voltou como um escape novamente, né? A bicicleta e o parkour também, que é um esporte que eu me dediquei há alguns anos aí, me quebrei todo. E atualmente não dá mais, que eu tô com 42 anos. Aí eu aposentei então o parkour, tô só na mountain bike hoje mesmo. Mas a bike me segue. Eu sou um cicloativista, eu acho, eu me considero, porque eu não tenho carro, eu tenho uma moto, tenho a bicicleta, mas eu vivo em cima da bicicleta, onde você me vê aqui dentro da cidade hoje, de manhã, à tarde, à noite. Em Campinas também, eu andava de bicicleta para todo lado. Então, a bicicleta é meu combustível, cara. Hoje é o que me move, hein? É uma das coisas que mais me dá prazer na vida. Ô Jesus, eu vejo pessoas que andam de bike, cara, que às vezes bate uns recordes muito legal, vai para outra cidade. Eu vejo que você coloca até as quilometragens, né? Às vezes que você pedalou no dia. É, conta para nós aí, cara, qual o lugar mais longe que você foi de bike de um ponto a outro? Cara, a mais longe que eu fui foi aqui de Monte Santo de Minas até Altinópolis, que é ali do lado de Ribeirão Preto. Nossa! Aí foram 150 quilômetros em um dia que eu fiz. Aí foi aí 8 horas pedalada, né? Umas 2 horas ali de pausa para alimentação. Mas geralmente eu ando em torno disso daí, de 100 quilômetros, 80. Eu gosto de fazer essas ultras distâncias, assim. Que, cara, quando você tá nesses rolê grandes de bicicleta, tem determinados momentos que você entra num flow ali, que você some de tudo, cara. É uma coisa tão maluca. Só que é desgastante. Às vezes, quando eu faço esse rolê também, eu levo uns 2, 3 dias de recuperação ali, que você fica meio zoado, o estômago, porque você tem que se alimentar demais. Então, assim, você paga um preço para ter essa diversão também, mas é um negócio que dá muito prazer. E minha próxima meta é andar 200 quilômetros num dia, que é ir em Ribeirão Preto e voltar. Aí eu tô treinando para isso, vamos ver se eu consigo, quem sabe. Caramba, cara. Ó, e de quebra, você mantém a saúde em dia, né? Porque querendo ou não, é um baita do exercício físico, hein? A bicicleta, ela blinda teu coração ali e outros órgãos do teu corpo, né? É muito bom a bicicleta. Todo esporte é bom, né? Qualquer tipo de movimento que você faz é importante para a cabeça, para o corpo. E continua mostrando esses momentos, cara, uma dica que eu dou aí, porque querendo ou não, você incentiva muita gente. Às vezes tem uma pessoa lá, vê lá você num lugar legal, pô, eu posso também. Aí o cara vai atrás de uma bike, tá, arruma ali e vai. Olha que legal, né? Então você pode incentivar muita gente, cara. Isso aí é bacana também. Ô, Paulo, eu sou incentivado diariamente, cara, também, porque aqui na minha cidade tem uns 50 atletas de bike. E tem dia que você tá meio para baixo, desanimado, aí você abre o Instagram lá, vê um amigo seu longe, em algum lugar, e fala, caraca, eu vou lá também. Tipo, é um negócio que eu entendo o que você fala aí. Às vezes é bom a gente postar para incentivar as pessoas mesmo, né? Eu legal, sempre hein? tento postar, sempre tento. Pô, show de bola. Ô, Jesus, vamos lá, cara. Qual que é o futuro, né? A gente tá aqui para falar do Jesus das Tretas, né? Qual que é o futuro do Jesus das Tretas na internet? Continuar mantendo o canal ascendente, crescendo, fazer mais lives, voltar mais shorts ainda, ou não, vou focar mais em algum momento, vai focar só no TikTok, onde você tá grande também. Qual que é o futuro do Jesus das Tretas na internet? O que você planeja? Ou nenhum? Nossa, essa pergunta é meio complexa, né? É porque, ó, eu passei 2 anos aí meio num período sabático, né? Quando eu vim aqui para Minas, eu desapareci da internet. Eu falei, cara, eu cansei disso aqui. E aí eu fiquei 2 anos afastado e aí do nada eu acabei voltando. Eu falei, não, eu preciso de voltar para esse negócio, que isso aqui me faz bem. Mas hoje, o meu foco mesmo tá em live, fazer live, que é o mais rentável para mim atualmente, né? Então eu preciso fazer, porque senão não tem renda. E o TikTok, os shorts do YouTube, cara, eu quero continuar, mas para falar a verdade, eu meio que cansei, viu, de fazer o Jesus. E aí eu chego num ponto assim, falo, cara, será que eu
continuo fazendo isso, ou eu paro de vez e tento criar coisas novas. Isso daí é uma coisa que é uma incógnita ainda na minha vida. Eu não tenho assim um. Às vezes é um negócio que cansa demais, cara. Você ficar só num personagem só. Eu realmente não sei. Às vezes eu até gostaria de ter um feedback do pessoal que acompanha aí tudo. É bem complicado. A internet é um lugar complicado demais, porque às vezes você se dedica muito para algo e aquilo não te dá um retorno esperado, isso gera uma depressão, uma angústia, uma ansiedade, mexe muito com o psicológico da gente, né, quem cria conteúdo. Então, eu não sei realmente, viu, cara? Atualmente eu tô focado nas lives. E talvez eu tô meio acomodado porque eu entro no TikTok e lá no outro YouTube que eu te falei, né, no outro canal meu, e eu vejo que o negócio tá andando sozinho, então eu falo, cara, deixa esse negócio andar sozinho aí, vai. Depois nós vemos o que nós faz com isso. Então, eu não sei se isso é uma besteira que eu tô fazendo, ou se é muito complicado. Eu não sei. É bem confuso essa parte. Pô, legal. A pergunta também que não quer calar, isso tem um amigo meu aqui do podcast Mogi Guaçu do Futuro, ficou sabendo que eu ia falar com você, Sim. E ele falou assim, faz essa pergunta. Eu falei, não vou fazer. A gente viu que muitas lives suas, se a pessoa for lá no seu canal, ver lá ao vivo, lá, ver vídeos, vai ver que você fala muito do Blusão, que é um outro youtuber aí também. Que tem o Blusão na sua vida que você comenta muito sobre a vida ou acontecimentos do Blusão, que a gente tá lá no seu canal. O que tem o Blusão de ligação com o Jesus das Tretas? Algoritmo, cara. Algoritmo. Sabe o que acontece? Foi em 2018, que foi 2018 para 2019, isso. Eu fui demitido de um emprego, né? Que, enfim, tive alguns problemas na empresa, fui demitido e eu fiquei desempregado. E nessa época aí, o Blusão fazia live direto, era uma época que as pessoas não faziam muita live, era um negócio meio assim, era só os malucos mesmo que estavam nas lives lá. E um belo dia eu vi uma live dele, fiz um resumo da live, ele compartilhou esse vídeo e deu um engajamento assim que nunca tinha dado antes. A partir daí, cara, eu comecei a resumir as lives dele todo dia. Ele começou a compartilhar minhas lives todo dia. E até uma coisa que eu sempre falo nas minhas lives do Blusão, que o Blusão foi assim o cara que mais me ajudou na internet, cara. Que assim, a partir desse compartilhamento dele, das lives dele que eu resumia, eu consegui ganhar dinheiro e me manter em Campinas por uns 4 anos. Que eu tenho certeza absoluta que se não fosse essa renda que vinha de lá, eu já teria voltado para Minas há muito mais tempo. E eu só estava em Campinas porque meu filhinho ainda era muito novo e eu tinha uma obrigação de estar lá do lado dele, enquanto ele era ainda bem criancinha, tudo. Eu não queria me distanciar, né? Então, assim, eu tenho quase uma dívida assim, com o Blusão em relação a isso. E por mais que eu não compactuo com muita coisa do que o Blusão faz, é uma pessoa que às vezes é muito tóxica, meu Deus do céu. E nesse rolê que eu entrei fazendo os resumos dele, eu acabei sendo inserido no mundo chamado DeepTube. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Que a DeepTube é considerada aqui como que eu posso falar? A parte mais baixa do YouTube ali, né? Então, assim, a nós é a profundeza ali. Tem muitos personagens malucos. E eu acabei sendo inserido nesse local. E aí, como eu te falei lá no início, o algoritmo hoje... Eu faço vídeo do Blusão, da audiência, da doadores na live. Eu não falo do Blusão, cara, não dá audiência, não dá ninguém na live. É um negócio, assim, maluco. É outra coisa que me deixa doido às vezes, que eu quero fazer conteúdo diferente, mas a única coisa que dá o resultado é falar do Blusão. Aí é meio que sou forçada a isso, entendeu? Então, é um negócio meio... É um trabalho. Porra, eu sento aqui e tenho que fazer esse trabalho sujo que eu falo às vezes, né? Que é falar do Blusão, resumir o que tá acontecendo na vida dele. Então, basicamente, cara, eu sou obrigado. O YouTube me obriga. Fala, Jesus, você fala do Blusão, nós nem entrega a tua live. É isso, cara.
Entendi. Não, legal, foi bem explicado. O algoritmo também é tudo, né, cara? E eu entendi que ele te ajudou lá no algum momento, e aí você foi abraçando esse algoritmo aí. E acho que é super válido, né, cara, a gente trabalhar com algoritmos quando a gente tá na rede social. Acho que você tá até correto com isso, viu? Por isso que eu assisto bastante. É. Uma vez eu tava assistindo você no celular. Eu lembro que eu coloquei ele assim no widescreen, fiquei assistindo, tava no celular, você assistindo uma live sua. Aí uma pessoa que tá com a gente na equipe do Mogi Guaçu do Futuro passou atrás, aí ele falou assim, quem que é esse roqueiro aí? Porque você é cabeludão, né? Aí eu falei, já vou perguntar também, você curte rock, alguma coisa ou não? O cabelo foi só consequência de ficar crescendo, parecendo Jesus Cristo? Que te levou a isso? Ou foi só o personagem mesmo? Eu costumo brincar que uma vez eu li na revista Capricho que quando você termina um relacionamento, você tem que mudar teu visual, mudar tudo, para mudar os ares, né? Então, meio que quando eu terminei esse relacionamento, aquela pessoa lá morreu, eu falei, eu preciso dar vida para outro ser humano aqui. E o cabelo foi base disso. O rock eu gosto, assim, de um rock bem dos anos 80, 90 mesmo, assim, não é aquele rock pauleira, metal rock, não. Eu sou mais do reggae, mais do rock bem leve, mas não gosto de metal, não sou um cara fã de metal, não. Esse cabelão, acho que foi mais para dar vida para outro ser humano, cara, eu acho que foi isso, basicamente. Legal. Muito bem explicado, legal ter falado isso. Pô, que legal. Ô Jesus, Jesus das Tretas, obrigado, cara, por ter aceitado falar com a gente. É lógico que a gente tem muito para falar ainda e queria te convidar algum momento para falar contigo de novo e a gente fica à disposição se um dia você quiser bater papo com a gente no seu canal. Mas uma coisa que eu ia pedir para você, eu faço sempre assim, quando a gente está encerrando um episódio com um convidado nosso aqui no podcast. Sei lá, usar 1 minuto, 30 segundos ou quanto tempo precisar para deixar umas palavras aí pro pessoal como consideração final, algum recado, alguma mensagem, porque querendo ou não, muita gente te acompanha, assim como eu. Então, fica à vontade aí, cara, deixa umas considerações finais, o que você quiser, fica tranquilo aí. Paulo, primeiro eu quero agradecer mesmo, cara, do fundo do coração por ter me convidado, né? E não só convidado uma vez, como foi 2 ou 3 vezes, deu o maior trabalho para estar aqui, né, cara? E assim, eu fiquei lisonjeado mesmo por ter abrido esse espaço. Quem me segue aí, cara, o que eu posso falar? Obrigado mesmo. Se hoje eu tenho essa placa aqui é porque tem pessoas que me seguiram, acreditaram no meu trabalho. Eu não pretendo entregar nada assim de muito grandioso para ninguém, sabe? Nada que vá mudar a vida de ninguém. A minha expectativa quando eu abro a live, faço os vídeos, é só mesmo dar um momento ali de alegria, dar aquele pequeno espirro mesmo de alegria, de felicidade ali instantânea, porque a vida é tudo muito instantâneo, né? A gente tá aqui, da hora para outra a gente já não tá mais. Eu gosto sempre de falar sobre a morte, as pessoas às vezes ficam meio horrorizadas, mas eu gosto sempre de pensar na morte todo santo dia, cara, porque as pessoas esquecem disso. Então é isso, velho, viver mesmo o presente aí. Eu não cheguei a falar, mas eu tento seguir o budismo, né? Eu sigo a monja Koen, então eu tento praticar sempre meditação, sempre estar vivendo o agora. E quem tá me assistindo é isso daí, galera. Viva o agora, curta aí, assiste bastante vídeo do TikTok, deixa bastante like para as pessoas. E cara, o que eu posso falar? A gente está vivendo um período de muita guerra, de muita tristeza no mundo em geral, né? Então, acho que o papel nosso aqui de criador de conteúdo é tentar tirar um pouco dessa pressão das pessoas às vezes. Então é isso, cara. Eu quero ver se eu foco mesmo em fazer as pessoas dar risada aí. Eu sou um humorista sem sucesso, né? Deu tudo errado. Mas é isso, velho. Quando eu vejo alguém dar um sorriso comigo aí, ficar feliz por um segundo, eu fico feliz também. Então é isso. Eu espero que as pessoas sejam felizes. Eu acho que é isso. A felicidade não seja feliz aí por um instante. Pô, legal. Obrigado pela mensagem, viu, Jesus das Tretas. Querendo ou não, recebemos uma mensagem aqui no podcast do Jesus das Tretas. Pô, que legal. Tá, então tá bom. Então Jesus das Tretas, obrigado por ter falado aqui com a gente e obrigado a todo mundo que tá
assistindo a gente até agora aqui. E obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Abraço sagrado e peça cibernética para todo mundo aí. Vocês tudo vai descer. Não, vai tudo subir. Show de bola. Vai beleza. subir. Beleza.